para você que está nos acompanhando aqui no YouTube da Eldorado Mais. Além de muito boa música na rádio, é claro que a gente traz produção de conteúdo por aqui também. E nós estamos presentes até o próximo domingo aqui na Feira Casa Pronta, que é a maior feira da região, se tratando em decoração, arquitetura, novas tendências tecnológicas para casa. E claro que para a gente começar a falar um pouquinho sobre isso, nada melhor que conversar, com uma arquiteta. E é por isso que a Carla está aqui com a gente hoje. Carla, seja bem-vinda. Obrigada. Eu vou começar te perguntando algo bem normal para ti, pode ser, digamos assim. Bem, O que é a arquitetura? a arquitetura, eu acho que é a arte de projetar espaços, né? De criar espaços. A criação, a criatividade, ela está muito presente, né, na nossa profissão. São as maneiras como a gente consegue desenvolver um único espaço de maneiras totalmente diferentes, né? E hoje em dia, eu acho que ainda existe não diria uma banalização da arquitetura, mas eu acredito que algumas pessoas vejam ela como algo distante Sim. por questões financeiras. Sim. Mas ela está presente no dia a dia de todo mundo. Sim, a gente sempre fala que hoje contratar um arquiteto ele gera para o cliente cerca de 30% de economia na obra. Então, a gente entende que o gasto com o arquiteto, ele não é de fato um gasto, ele é um investimento. Porque se no final da obra o cliente conseguir ter 30% de economia em todo o montante geral, o valor que ele nos pagou acabou retornando para ele ainda muito maior, né? Então, hoje, ter um planejamento, conhecer bem os produtos que a gente tem no mercado, que hoje a gente tem uma vasta quantidade de produtos, né, de tecnologias e tudo mais. Então, ter alguém, um profissional ao lado para conseguir indicar os melhores produtos, dar esse encaminhamento e entender o que é melhor para o cliente é um ponto gigantesco perto do investimento que está sendo feito para o arquiteto em si, né? Que demais, eu nunca tinha pensado nessa parte da questão do lucro, digamos assim, que o cliente também vai ter, né? Eu pensava mais na parte da otimização completa do espaço. Também, o que acontece? Como é um planejamento geral, né? Muito se fala que o arquiteto ele faz coisas difíceis, né? Que ele preza muito pela estética, mas não é só isso, né? O arquiteto ele vem para dar realmente esse encaminhamento para o cliente, entender qual é a necessidade dele, qual é o resultado que ele espera e conseguir traduzir tudo isso para o papel, né? Então, na verdade, nós somos mediadores. Não são as nossas ideias, não é o nosso projeto, é aquilo que o cliente quer colocar no espaço dele, desenvolver, e a gente acaba sendo mediador de toda essa vontade, né, de todo esse desejo, para conseguir traduzir isso em um projeto que seja funcional, bem desenvolvido, com aproveitamento bom de materiais, né, com desenvolvimento de novas tecnologias. Então, como nós estamos hoje no mercado e temos um vasto conhecimento sobre tudo que a gente tem, principalmente tudo que está aqui exposto hoje, né, a gente consegue, então, mediar todos esses produtos, né, todas essas facilidades que a gente tem e traduzir isso no melhor resultado para o cliente dentro daquilo que ele espera. É uma curadoria, né? Exatamente. Eu fico até pensando, porque vocês devem ter que buscar, por exemplo, o tijolo mais barato, mas que também não perca a qualidade, Exatamente. Que se encaixe naquele orçamento. É o custo-benefício, né? É saber entender quais são os produtos do mercado, aonde o cliente pode tranquilamente economizar, que isso não vai dar um prejuízo para a obra dele no final, mas entender também que existem produtos, existem partes da obra que elas não podem ser economizadas, que são realmente aqueles materiais que não são fáceis de trocar,
que não são fáceis de mudar depois, né? Por exemplo, piso, acabamentos, iluminação. Para o barato não sair caro. Exatamente. Mas a gente está aqui realmente para mediar tudo isso, conseguir mostrar para ele aonde é possível economizar e aonde não, para que ele tenha um resultado final de obra sensacional. E aqui, você acha que quem está pensando em construir, reformar, vai encontrar essas tecnologias, essas informações? Sim, a gente está com eu ainda não consegui olhar toda a feira, né? Porque a gente estava envolvido ali na montagem do stand, mas algumas coisas que eu já observei aqui são muito interessantes para o pessoal que está pensando em construir, principalmente algumas tecnologias que, para principalmente o cliente que quer construir do zero, né? Não reforma ou fazer algo em cima de algo que já está consolidado. Mas construir do zero, existem algumas coisas que a gente tem aqui na feira que é interessante ele conhecer para tomar as decisões antes que seja tarde demais, né? Então, automação, piso aquecido, essas tecnologias novas, elas são interessantes de se conhecer antes de começar a construir, para que, se eles tiverem a vontade de ter aquilo no espaço deles, eles tomem essa decisão lá no comecinho da obra para otimizar toda a questão da parte de projeto. Demais. Eu já vi vários vídeos na internet. O que eu não faria se eu fosse fazer minha cozinha agora? O que eu não faria se eu fosse montar a minha casa agora? Então é nesse sentido, né? Exatamente. Até nós temos uma proposta de escritório em Sombrio, que nós estamos inaugurando agora também, logo mais. E nós realmente montamos uma casa no nosso escritório. Ele tem sala, cozinha, sala de janta, closet. E lá nós botamos realmente todas essas tecnologias, tudo de bom e até de ruim também, para conseguir passar, visível, né? Exatamente, conseguir passar isso para o cliente e fazer entender o que é bom e o que não é. Porque às vezes para uma pessoa pode ser bom, para outra nem tanto. Então a pessoa conseguir visualizar, entender e ver como funciona é muito mais interessante para ela tomar decisões mais assertivas e não chegar nesse ponto de, depois de tudo executado, pensar, poxa, me arrependi. Devia ter deixado uma pedra maior aqui, botado uma lixeira aqui. Exatamente. Então, entender essa questão espacial, de tamanhos, de acabamentos, de tecnologias, é super importante para que o resultado final seja extremamente satisfatório e todo mundo fique feliz, né? Porque não é barato, né, Carla? Exatamente, é um investimento alto, né? É um sonho de uma vida, a gente trabalha com sonhos, né? Então, quando o cliente chega até nós, ele tem um sonho, seja comercial, seja residencial, seja industrial, mas é um sonho independente de qualquer área que ele esteja trabalhando dentro de projeto. Então, a gente lida com sonhos. E aí, a gente saber representar isso da melhor maneira possível para esse cliente em específico é o que a gente almeja como resultado satisfatório para nós também. Eu já contrataria a Carla só porque ela tratou como um sonho, porque é verdade, né? É um a gente sonho. sabe que não Nós é lidamos com fácil sonhos. e, né, enfim, então isso é muito legal ver que você profissionalmente trata Sim. assim. E aí, Carla, o que são as tendências de arquitetura hoje o que os clientes mais têm buscado? E também tá um público mais jovem ou tá meio misturado? Quem tem te buscado mais hoje? Então, o público que mais nos procura é um público nem tão jovem e nem tão mais de idade, assim, né? Um público intermediário que já está querendo adquirir a casa própria, está querendo desenvolver esse sonho de uma maneira mais trabalhada, mais desenvolvida realmente. Então, esse é o público que mais nos procura, mas nós temos também diversos tipos de público, né? Mas aí é o que tá diferente agora. Essa questão de tendência, eu acho que ela vem caindo um pouco por terra, pelo menos no nosso entendimento, sabe? Porque a tendência, ela não pode ser encarada como uma tendência, porque ela vai passar. Então, eu acho que o cliente ele tem que se identificar com um gosto, com um tipo de desenvolvimento e encarar ele realmente de frente como um gosto próprio, né? Porque, por exemplo, teve a grande onda do ripado. O ripado é bonito.
tá, mas ripado é tendência. Mas talvez ali na frente ele passe, né? Talvez surjam outras coisas. Então, se a pessoa buscar isso somente por tendência, ela talvez se arrependa em pouco tempo, né? Então, o que a gente acha interessante hoje é realmente essa arquitetura mais limpa, mais clean, que ela dá essa sensação de aconchego, de você sentir como se a casa te abraçasse, como se a casa te quisesse ali, sabe? E aí os detalhes que vêm com isso, aí é uma questão de gosto pessoal que a gente tenta entender de cada cliente nosso. Então a gente busca ir realmente a fundo e entender o gosto realmente que ele tem, não por tendência, não porque isso lançou e agora tá todo mundo usando e eu quero também. Pode ser isso? Pode, mas a tendência é que ele se arrependa logo ali na frente. A tendência de que ele se arrependa da tendência é maior. Exatamente. Então, a gente busca fazer esse briefing com o cliente bem estendido, realmente bem personalizado, porque nós podemos projetar desde uma casa moderna até uma casa clássica, né? A gente pode fazer o que a gente quiser, o papel aceita tudo. Só que a gente precisa entender a essência daquela família, daquela pessoa. A gente precisa entender aquilo que eles precisam para conseguir representar isso de uma maneira satisfatória para eles. Por isso que ninguém vai se arrepender de ter um arquiteto, né? Exatamente. Porque fazendo uma boa leitura do cliente, fazendo um bom entendimento do dia a dia, do cotidiano, de como aquela família funciona, não tem como errar, né? Não tem como errar. Porque aí tu vai fazer um projeto desenvolvido em cima daquilo que teu cliente precisa e não daquilo que eu, Carla, arquiteta, quero. Eu acho demais isso. Eu acompanho muitas pessoas que montaram a casa própria. Aí eu acho incrível, por exemplo, faz o quarto, mas já tem ali uma cabeceira que hoje ela é decoração, mas daqui a um tempo, como a criança vai crescer, já vai ser o quarto, né? Exatamente. Os quartos planejados para o futuro, né? Ambientes planejados para o futuro, até construções. Agora nós vamos construir uma casa menor, mas daqui a pouco nós queremos ampliar, queremos ter filhos, queremos, né? Enfim. Então, esse planejamento é o que a gente fala que hoje traz mais resultado para o nosso cliente. Você pagar o preço de um projeto completo, em um primeiro momento, pode parecer alto, né? Pode parecer alto. Mas o planejamento dessas etapas, de quais etapas serão executadas agora, quais serão depois, qual é o custo do que será feito depois, é uma maneira também do cliente conseguir se planejar para o futuro, né? Então, fazer esse planejamento gera economia, com toda certeza, e também gera uma expectativa do que será feito na próxima intervenção. Então, tudo é planejamento e eu acho sensacional quando o cliente consegue fazer isso com a gente, porque aí ele sabe exatamente todos os passos que ele vai dar dali para frente. É demais mesmo, ó, pessoal, a Carla dando várias dicas. Ô, Carla, e como que um ambiente pode afetar na nossa produtividade? Afetar, contribuir? Como é que a gente enxerga isso? Porque, assim, eu acho que, para mim, pelo menos, foi a pandemia que fez ver isso, que me fez perceber, nossa, mas a luz branca me deixa não sei o quê, sabe? Exatamente. Então, como é que as pessoas que estão nos assistindo poderiam começar a pensar nessa parte de como o ambiente nos molda, digamos assim? Exato, porque cada pessoa, ela tem um dia a dia, né? Cada pessoa, cada família vai ter um dia a dia diferente. Nós recebemos famílias de diversos estilos e linhas, né? E o que acontece? A gente tem que saber ler esse dia a dia para saber representar isso da melhor maneira possível para que isso funcione para ela. Então, por exemplo, uma cozinha, né? Tem pessoas que gostam de cozinhar para amigos, fazer jantares, gostam de receber, né, pessoas e já gostam de uma ilha na cozinha para cozinhar de frente para as pessoas ali que estão interagindo. Já outras pessoas não gostam de receber visita em casa. Então, uma ilha nesse contexto não faria sentido nenhum,
né? Então, saber visualizar esse dia a dia, esse cotidiano, é o que nos faz ter um resultado de projeto sensacional. Perfeito. E para a gente ir encerrando, Carla, eu queria que você contasse as suas especialidades, se você tem tipos de projetos específicos que você trabalha. Então, o escritório hoje, ele é mais especializado em projetos residenciais e projetos comerciais, tanto de reforma quanto construções do zero, com projetos arquitetônicos e de interiores. Então, nós abrangemos as duas áreas, arquitetônico e interiores, mas somos mais especializados realmente na área residencial e comercial. Muito obrigada. Para quem então está procurando um projeto, pode procurar a Carla. Tem redes sociais, Carla? Temos, Desculpa, gente. @ornamentar.arc. Perfeito. Fica a dica então para você buscar aí, se você está pensando em fazer um projeto ou reformar, para que tudo saia da melhor maneira possível.